Graça e paz, irmãos e irmãs. Finalmente consegui usar, gente. Porque nordestino só usa isso quando vem para Curitiba, não é? Muito bem, o frio finalmente chegou, não é? Mudamos o guarda-roupa, e vocês que têm 2 guarda-roupas, né? A gente só precisa ter uma peça lá no Nordeste, não é? Somente uma. Feliz estou em, mais uma vez, trazer a palavra. E disse o pastor de vocês ontem que eu poderia ficar muito tranquilo, então se preparem para algum tempo, sim, debruçados na palavra do Senhor. Eu tenho me tornado uma espécie de pregador de um só sermão, e eu vou tentar explicar-lhes. Há uma cena na vida de Jesus, quando ele liberta aquele homem que era endemoniado lá em Gadara, e diz o texto sagrado que quando tudo passou, e aquele homem ficou curado, liberto, ele intencionou, ele desejou acompanhar Jesus. Lembram-se disso? E lembram-se o que foi que Jesus disse a ele? Não, você fica. Eu tenho percebido que às vezes o ide significa ficar, sabe? E no caso dele, a ideia de reconstruir a vida num lugar onde ninguém o conhecesse, certamente era tentadora. Mas a Bíblia vai me dizer que Jesus ele não conseguiu entrar em Gadara, porque aquelas pessoas pediram para ele se afastar daqueles termos. Mas logo depois o texto de Marcos 5 vai dizer que a palavra do Senhor alcançou toda a região de Decápolis, 10 cidades ali em torno do mar da Galileia. Jesus não entrou naquele lugar, mas aquele homem fez com que Jesus penetrasse na vida daquelas pessoas. Eu fico imaginando, porque ele nunca teve a oportunidade de estudar, fazer um curso de teologia. Ele não teve a oportunidade de ouvir sermões pregados por Jesus. E na minha cabeça ele só tinha um sermão. Ele chegava numa cidade daquela e dizia assim: vocês ouviram falar de um endemoniado em Gadara? Pois bem, esse homem era eu. E eu fico criando, sabe, situações dele mostrando as marcas no corpo. E depois dizendo, olha, quem fez isso foi Jesus de Nazaré, eu fui liberto. E as pessoas assim, conhecendo o Evangelho. Eu confesso que às vezes eu me sinto hoje pregador de um só sermão. Porque em todos os lugares onde eu tenho a oportunidade de falar, eu me sinto na obrigação de falar à igreja sobre acolhimento. Eu vou tentar explicar tudo isso. Eclesiastes 21, os desafios deste tempo. Eu tenho uma imagem aqui também, não estou com ela. Consigo tê-la? Não. E ela faz para mim com uma cara assim de fazer o quê? De tristeza, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu nem vou olhar para trás, tá bom? Muito bem. A palavra-chave é a palavra eclesia. Apareceu, gente? Isso. E a palavra eclesia, a gente se acostumou a traduzir, a interpretar como sinônimo de igreja. Só que essa palavra é uma palavra... Ela já abriu? Não, peraí, calma aí. Vai comigo, vá comigo. Senão vai perder o impacto, tá bom? A palavra eclesia é a junção de 2 outras palavras. Agora, voltou. Isso, olha aí. Agora, aqui eu tenho 2 significados. Quando eu penso na expressão, na primeira palavra, ek, ela significa para fora. E a palavra eclesia, kaleo, significa chamar. É por isso que a gente diz que a palavra eclesia, ela significa chamados para fora. Nunca foi uma referência, ou nunca foi usada lá entre os gregos para descrever a igreja. A igreja se apropriou desse termo, porque era um termo usado para designar a assembleia do povo, dos guerreiros, daqueles que eram chamados por convocação. Um arauto chamava aqueles que participariam da assembleia. E essa gente então se reunia. Aquilo era uma eclesia. O curioso é que a gente então viaja, né? Como teólogos então escutam essa história, chamados para fora, e a gente começa a dizer, olha, fomos chamados para fora do pecado, para fora do mundo, para isso ou para aquilo. Mas o significado do uso dessa palavra era tão somente isso, aqueles que foram como que chamados para fora. E eu penso, sabem, que neste tempo, neste século 21, nós temos diante de nós alguns desafios. Ok? Isso. O primeiro deles é o desafio do acolhimento. E é exatamente nisso que eu gostaria de passar algum tempo de nossa reflexão. Eu coloquei ali uma outra palavra, que é a palavra amorização. Eu sei que isso é um neologismo, mas curiosamente eu descobri que um sacerdote católico brasileiro escreveu um livro onde esta palavra existe, ou ele usou esta palavra. O que é que eu quero dizer com amorização? Sabe, revestir a vida de amor.
revestir os nossos atos de amor, revestir a igreja em tudo que faz desse compromisso com o amor. E finalmente, em terceiro lugar, a ideia da relevância. A ideia de ser uma comunidade contemporânea, em que ofereçamos respostas para as perguntas que estão sendo feitas. E nós temos perdido essa relação de vínculo com a comunidade que está entre nós, mas especialmente a ideia do acolhimento. É por isso que na manhã de hoje eu quero trazer-lhes uma parábola e a partir desta parábola trazer-lhes também algumas lições. O texto aí está, Lucas 14, versos de 12 a 24. Eu vou ler na tradução que tenho, o texto diz assim: E dizia também ao que eu tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos. Olha, deixa eu só ter cuidado aqui, não use esse texto depois para justificar que você não vai chamar seu cunhado, viu? Por favor, mas eu vou continuar a ler a história. Nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto eu não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Este é o texto bíblico. Eu, quando falo de acolhimento, eu não sei quantos mestres da língua portuguesa estão aqui hoje assentados, reunidos, mas eu vou pedir licença. Para mim, acolhimento não é substantivo. Para mim, acolhimento é verbo, é ação, sabe? É comportamento, é atitude que se renova. Quando eu penso em acolhimento, eu penso exatamente nessa palavra atitude, na forma como a gente estabelece as relações. Eu penso que acolhimento é semente. E às vezes a gente não sabe onde isso vai nos levar, mas é impressionante o poder que tem o acolhimento como instrumento, como linguagem no reino de Deus. Eu, quando penso em acolhimento, eu penso em acolhimento como caminho, não é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, não é uma linha de chegada, é um processo. Quando eu penso em acolhimento, eu penso no compartilhar, sabe, no dividir, no estar com. Não é coexistir, é conviver, porque são coisas completamente diferentes. Quando eu penso em acolhimento, eu penso em trilha, eu não penso em trilho. O trilho traz rigidez, a trilha é descoberta. Quando eu penso em acolhimento, eu penso num descobrindo. E é por isso que eu gostaria de dizer-lhes que eu não tenho respostas para muitas das perguntas que vou fazer. Eu entendo que também eu estou passando por um processo de descoberta. E um processo que começou há 15 anos atrás. Se você me perguntasse há 15 anos atrás o que era o autismo, eu não saberia lhe dizer coisa alguma sobre isso. Porque não era a minha realidade. Mas quando eu fui abraçado pelo meu filho, quando Deus me deu a oportunidade de tê-lo como meu filho, e isso aconteceu ainda durante o processo de adoção, nós fomos inclusive lembrados sobre isso, a possibilidade inclusive de interrupção de algo assim, ou do processo de adoção dos meus filhos. Agora deixa eu só dizer, eu conversava com alguém no café da manhã e eu disse: olha, nós adotamos sim, dos nossos 4, 3 são por adoção. Mas nós nunca tivemos problema de fertilidade, eu e a Cláudia, jamais.
aquilo foi algo que a gente estabeleceu no tempo em que a gente namorava. Não significa que eu deixei de namorar com ela. A gente continua namorando, viu, gente? Mas quando a gente começou a nossa história, a gente colocou isso diante de Deus. E é por isso que quando eu penso no acolhimento, eu volto a lhe dizer, eu sou alguém que hoje está descobrindo. Houve um momento em que eu, falando à igreja, eu precisei pedir perdão àquela gente, sabiam? Porque na igreja algumas famílias atípicas participavam da celebração. E eu precisei dizer-lhes, olha, eu fui pastor de vocês ao longo de todo esse tempo, mas eu nunca compreendi de verdade a história de cada um. Eu nunca consegui, de fato, estar presente. Consegue entender o que eu estou dizendo? E foi tão importante para mim essa confissão. É por isso que eu volto a dizer-lhes, eu não tenho muitas respostas. Mas uma coisa eu sei, é que quando eu leio essa história contada por Jesus, eu percebo que o acolhimento, ele precisa ser percebido como um estilo de vida. Quando Jesus começa a contar a parábola, lá no versículo de número 12, o texto vai dizer assim, e dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia. Avança uma vez, por favor. Presta atenção, porque ele está dizendo assim, olha, quando deres. Ele não está dizendo, olha, se reúnam e promovam um encontro. Ele não está dizendo à igreja, olha, criem um evento. Ele está dizendo, olha, torne isso prática. Quando você der um jantar. E o curioso é que esse texto vai nos mostrar. Avance uma segunda vez, por gentileza. Isso, vai mais de novo. Isso. Eu não sei, houve uma fase na Igreja Batista aqui no Brasil, aliás, na igreja de uma forma geral, na comunidade evangélica, que nós vivemos uma fase que eu chamo de zaqueusiana. Todo mundo dizia, entra na minha casa, mexe com a minha vida. Todo mundo, de alguma forma, queria Jesus dentro de sua casa. Mas eu tenho aprendido que quando Jesus entra na minha casa, ele não entra em silêncio, ele não permanece em silêncio. O vosso pastor há pouco falou, né, sobre a palavra de Jesus dentro da casa de Simão leproso. E ele não ficou calado. Ele confrontou o dono da casa e disse, olha, eu cheguei na tua casa e você não me deu isso, não fez aquilo. Aqui é um outro caso, viu? Por isso, quando você tiver essa saudade zaqueusiana da canção e invocar o Senhor para estar em sua casa, saiba que ele não vai ficar em silêncio. Ele não vai perceber algumas ações, não vai perceber algumas situações, sem que ele mesmo coloque diante de mim e você a possibilidade de confronto. Mas eu continuo, sabe, porque esse texto, ele é tão rico, porque é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, a questão não é quem está sendo convidado, mas, na verdade, a questão é quem está sendo excluído. E, às vezes, a gente não percebe como nós excluímos, talvez não intencionalmente. Sabe por quê? Porque as nossas estruturas não foram construídas, não foram pensadas. Eu reconheço que nenhum de nós estávamos preparados para uma situação como essa que estamos vivendo. Hoje se fala em um autista para cada 30 e poucas crianças. A família não estava preparada para isso. Os hospitais não estão preparados ainda para isso. As escolas também não estão preparadas para isso. Restaurantes, transportes, nós não estamos. Eu fiz uma viagem recente e tinha lá uma sala sensorial no aeroporto. E aí eu tive curiosidade para ver, meu Deus, como deve ser isso. E aí eu percebi que você entra aqui para a área de embarque, mas a última sala foi a sala destinada para a sala sensorial. E eu comecei a pensar, meu Deus, se eu chego agora aqui com o meu filho e ele está desorganizado, daqui que eu chegue, ele tem que passar por toda essa gente, por todo esse barulho, para chegar naquela última sala. Mas aí parei por um instante e disse, mas ninguém iria abrir mão desse espaço para alugar, para colocar o meu filho aqui. Não iriam fazê-lo. Não iriam fazê-lo. Sabe, nós estamos hoje vivendo um momento de reforma do prédio infantil da igreja. E isso a gente precisou fazer, abrindo mão de uma reforma que seria no santuário. Vocês sabem que o custo disso é muito alto. Mas, por exemplo, quando a gente diz, vamos colocar um elevador, alguém logo se levanta para fazer as contas. E diz, olha, se a gente for colocar um elevador, com esse dinheiro a gente poderia abrir uma nova congregação, a gente poderia fazer isso, sustentar por tantos meses um trabalho assim.
porque a gente não consegue ainda dimensionar. Sabe, a gente se reúne e parece que a gente esquece isso. Esquece isso. Mas eu vou voltar ao texto, porque Jesus diz assim, olha, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Jesus está olhando para a igreja, para mim, para você, está dizendo, olha, tenha muito cuidado, porque há um perigo por trás disso. E qual é o perigo, pastor? O perigo da formação de um grupo em si mesmado. O que é um grupo em si mesmado? É um grupo voltado para si mesmo. Deixa eu fazer um exercício com você. Eu estou bem, tomei remédio já hoje, mas assim, põe um dedo assim para frente, vai. Tenha medo não. Sabe fazer um movimento de espiral? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos começar grande e vamos para o centro da espiral. Faz isso comigo, vai. Acelera, para a gente não passar muito tempo fazendo isso. Você percebeu que vai chegar um momento em que você vai ter que parar? Agora, vamos fazer o seguinte, do lugar onde você parou, faz um movimento agora para fora dessa espiral. Vai. Conseguiu perceber o que eu quero dizer? Toda instituição que se volta para si mesmo, quando a igreja começa a fazer dela mesma o fim último de sua existência, chega um momento em que ela se torna inviável, em que se perde as perspectivas de crescimento. E é isso que Jesus está dizendo, porque vejam só, é um grupo que reúne os iguais. Você é meu parente, sabe? Você é meu vizinho. E eu vou lhe dizer, é muito bom quando a gente se reúne com pessoas que têm mesmas histórias, os filhos na mesma idade, e a gente compartilha de tanta coisa. Aí o texto diz, e é Jesus quem diz isso, que a partir daí a gente começa a criar uma rede. Eu vou dizer-lhes, eu não sei se essa igreja trabalha com pequenos grupos. A igreja do Farol também tem tido essa inserção. Mas nunca me pareceu uma vocação da comunidade. Ponto. Agora, eu não sei se você já percebeu, um dos grandes perigos de pequenos grupos é quando ele fica em si mesmado. Lá no Nordeste, esses grupos se tornam as panelas. Uns feudos, onde ninguém consegue entrar. E o pior é que a gente vai domingo para a igreja e se senta junto sempre dos mesmos. E a gente conversa no domingo sempre com os mesmos. Estou dizendo, já disse, amanhã eu vou me embora, o pastor resolve o que precisar resolver com vocês. Mas irmãos, é isso. E a gente não amplia. Aí Jesus nos adverte, olha, quando você preparar faz isso, para de chamar sempre os mesmos. E aqui uma coisa curiosa, deixa eu lhe dizer, eu não vou gastar muito tempo com isso, mas querem saber o que é exclusão? Exclusão é isso, quando a gente se reúne e deixa do lado de fora os diferentes, os atípicos. Meu filho está ali, sabe quantas vezes o meu filho, que hoje tem 15 anos, ele foi convidado para uma festa de aniversário de um coleguinha? Nenhuma vez. E querem saber por quê? Porque certamente alguém disse, ele é autista, ele pode ficar desorganizado, vai ter música, vai ter som alto, isso, aquilo. Meu filho nunca foi. Você tem noção quantas famílias estão em casa sem poder participar de comunidades? Exatamente por causa disso. E querem saber o que é segregação? Segregação é isso, sabe? A gente se reúne, mas a gente cria uma estrutura onde eles vão se reunir. Ali fica o lugarzinho deles e aqui fica o nosso. Quer saber o que é integração? É quando a gente traz para dentro, mas a gente não se envolve. Agora, quer saber o que é de fato inclusão? Inclusão é isso, gente. Tudo junto e misturado. Essa coisa gloriosa da gente reconhecer. Porque, sinceramente, hoje o maior desafio da igreja é esse processo de inclusão com aqueles que são diferentes. Eu vou mais longe, porque o texto sagrado me mostra que na cabeça daquela gente ensimesmada que convida os mesmos, ele percebe esse estar junto como a grande recompensa. Isso é tão curioso, sabe? Porque é bom, eu vou dizer-lhes que isso é muito bom quando você vai e convive com seus amigos, gente que cresceu com você, gente que convive com as mesmas situações, coleguinhas dos seus filhos, de suas filhas. Isso é maravilhoso, mas Jesus disse, olha, isso não pode ser colocado como uma recompensa.
Eu convido você, porque eu sei que depois você vai me convidar. A gente já sai do encontro hoje dizendo, próxima semana vai ser na casa de quem? Aí tem alguém que se esconde, rapaz, você nunca chama para ser na sua casa? Quando é que você vai dar um churrasco? Quando é que você vai servir isso ou servir aquilo? E a gente cria essa rede que é agradável, gente. Eu vou lhe dizer, é muito bom. Mas esse não é o plano. O plano do Cristo é diferente. Veja no versículo de número 13. Mas quando fizeres convite, aí vem uma relação de gente. Ele diz, chama os pobres, chama os aleijados. Eu fico pensando como é que eles vão ter acesso se as nossas comunidades não foram projetadas para isso. Chamem os mancos, chamem os cegos. Como é que eles vão ter noção do que vai estar acontecendo se a gente não tem nenhuma linguagem para eles? Chame. E aí ele fala, ao invés de recompensa, veja que Jesus chama agora de bem-aventurado. Você sabe o que é que significa a palavra bem-aventurado, Macários? Feliz, e é feliz demais. Feliz por mais da conta, sabe? É que nem tapioca, é felicidade dobrada, gente. Sabe, é felicidade dobrada. Aí o texto está dizendo, não é só recompensa, é felicidade de fato, é alegria. Porque não tem coisa mais maravilhosa, irmãos, do que a gente desenvolver um coração acolhedor. E quem é mais abençoado não é aquele que foi acolhido, é aquele que aprendeu a acolher. E é nessa perspectiva, olha, deixa eu fazer uma pergunta, alguém aqui se casou recentemente? Alguém levantou a mão, foi? Quanto tempo tem, minha irmã? Vai fazer 1 ano agora. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Foi fácil fazer a lista de convidados da festa? Foi não. Eu não sei se aqui é assim também, mas lá eu sempre observo que a lista de convidados da noiva é maior do que a lista de convidados do noivo. E que há sempre um momento de tensão. E de repente vem a sogra, o sogro, dizendo, você não vai chamar o seu pediatra que trouxe você ao mundo. Que pediatra? Sabe, você não vai chamar a tia não sei quem. Que tia? Isso ela não tem nada a ver com a vida. Sabe, montar uma relação de convidados. O grande desafio daquela ceia era, na verdade, a lista de convidados. E aqui eu quero fazer algumas advertências. Primeiro, a exclusão não pode ser vista como algo natural. Lembra-se do que eu disse? A gente chama então os mancos, chamam os aleijados, chamam os cegos, os surdos. Aí alguém até falou sobre isso aqui hoje. Romanos 10, 14 nos faz uma pergunta. Como ouvirão, se não há quem pregue? Se não tem ninguém para sinalizar ao surdo, o que é que ele vem fazer aqui? Se eu não tenho uma estrutura de apoio para essa família que precisa ser acolhida, o que é que eles virão fazer neste lugar? Eu vou mais longe, sabe, irmãos? Ao invés de recompensa, como eu disse, Jesus fala de uma bem-aventurança, e ele associa essa bem-aventurança à eternidade. Está escrito no versículo 14 o seguinte, vejam só, Jesus contando ainda a parábola, porque eles não têm com que tu recompensar. E eu não sei se você já percebeu, parece que o mundo hoje vive em torno de uma pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Essa coisa do networking que as pessoas tanto falam, as relações são feitas com intencionalidade. Você se relaciona com alguém imaginando que benefício aquela relação vai ter para você na sua vida enquanto profissional. Você já parou para pensar no que você está dizendo quando você se propõe a isso? Você está se relacionando com pessoas como se fossem coisas. O que é que isso pode me dar como resultado? Nesses dias, eu de vez em quando eu faço algumas coisas, escrevo algumas coisas, faço e coloco nas redes sociais. Mas eu fiquei muito preocupado, sensibilizado com um pedacinho de papel que estava comigo, que era um comprovante de estacionamento. Infelizmente, hoje eu já não posso fazer isso, mas eu não sei se acontece com vocês. Eu acho que esses comprovantes de estacionamento, eles têm vida própria. Têm vida própria. E toda vez que eu chegava assim para sair do estacionamento, eu procurava onde está o bendito cartão. Acontece com você? E eles se escondem. Você mexe no bolso, a mulher mexe na... Tá com você. Não, você perdeu de novo. Eu não acredito, meu filho. Eu não acredito. Eu comecei a colocar aqui, sabe, para não perder. Só que eu comprei uma capa nova e eu não consigo abrir com facilidade. Estou pensando que eu vou... Mas você já viu coisa mais necessária do que comprovante de estacionamento, até que você chega na saída, na cancela? Porque logo depois de usado, tem um cesto de lixo lá. Aí você pega aquilo que era tão necessário e descarta e joga fora.
Que você faça isso com o pobre do cartão lá de estacionamento, o comprovante de estacionamento, eu até entendo. Mas fazer isso com gente não é a proposta do reino. As pessoas não estão aqui para serem usadas e depois descartadas. Daí vem a minha preocupação. E quando Jesus fala da recompensa, ele diz, olha, pensa na eternidade, na ressurreição dos justos. E o curioso é que, nesse caso, parece que Jesus está repetindo a frase que eu disse há pouco, que o acolhimento é a linguagem por excelência do amor dentro do reino de Deus. Eu não sei, às vezes a gente fica imaginando que as pessoas vão nos conhecer como igreja a partir de nossa estrutura, a partir de nossa história, a partir dos nossos ministérios. Quando é que a gente vai voltar ao rudimento da fé? Quando Jesus disse, olha, eles vão conhecer vocês como meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. É aí que está o meu DNA, sabe? A minha identidade se estabelece a partir daí. E aqui, deixa eu lhe dizer, sabe o verbo perdoar? O verbo perdoar é sinônimo de acolher. Eu estou acolhendo você, apesar da dor que você me trouxe. Sabe o verbo orar? Eu estou acolhendo a sua dor, estou transformando o seu pedido em meu pedido. Eu estou me juntando a você em oração e clamando ao Senhor. Sabe o verbo visitar? Eu acho que é amor, é acolhimento delivery. Você vai à casa daquela criatura que está sem poder sair, e de repente você vai. É aquela mãe de uma criança típica que não tem tempo nem para tomar um banho, não tem tempo para dormir. E você diz, olha, descansa um pouco, ou toma aqui um Vale Night, vai sair com o teu marido, vai sair com a tua esposa, que eu vou ficar aqui com eles, eu vou tomar conta, eu não sei muito não, me diz o que é que eu preciso fazer, mas eu vou estar aqui, sabe, eu vou fazer faxina na sua casa, eu vou fazer uma sopa, vou levar aquela família. Quando eu penso em acolher, sabe aquele verbo ouvir? Ouvir é acolher com os ouvidos, gente. Deixa eu dizer-lhes uma coisa, um dia desses, já faz algum tempo, eu ouvi no gabinete pastoral uma senhora que ela veio me pedir perdão. E eu não entendi nada do que ela estava falando, eu confesso, não entendi nada. E ela me disse assim, pastor, é provável que o senhor já tenha percebido, mas eu tenho vindo à igreja e eu passo o culto inteiro dormindo. Eu disse, a senhora só não, tem outros que fazem isso, sem problema, fique tranquilo, se o problema é esse. E ela continuou conversando comigo e disse, olha, eu sou mãe de uma criança autista. E ele tem dificuldades com o sono, tem distúrbios do sono, e às vezes ele não dorme, às vezes é muito difícil. Meu marido está também numa crise emocional profunda, está sendo medicado, só tem eu. E eu fico tirando a noite pelo dia, sim. E aí ela continuou, eu vim uma vez aqui à sua igreja, e eu vim com meu filho, e eu sentei-me, e alguém disse, você não quer levar o seu menino lá para o culto infantil? Ela disse, não, deixa ele aqui. Mas só que essa pessoa, uma jovem da igreja, insistiu, até que ela disse, não, porque ele é autista. A moça olhou para ela, deu assim com os olhos, disse, o filho do pastor também é. Quando ela descobriu que o filho do pastor também era, ela disse, eu vou ver o que está acontecendo. Aí ela levantou-se e foi com o menino, chegou na sala, o menino entrou, foi lá, brincou, as professoras já treinadas, a minha esposa com muita sensibilidade, tem trabalhado nessa direção, e de repente ela viu que ela não estava acostumada a ver. Ele pediu para ficar naquele lugar, e disse, mãe, pode voltar, que eu vou ficar aqui brincando. E o menino ficou. Quando isso aconteceu, ela entrou no santuário, sabe para quê? Para dormir. E disseram a ela assim, olha, se precisarmos de alguma coisa, a gente coloca o nome dele lá no telão, tal, não se preocupe. Só que quando ela acordou, ela ficou pensando, meu Deus, eles me chamaram e eu não vi. Então ela saiu disparada para a sala onde estava o menino, e o menino estava tão bem que disseram a ela, volte, não se preocupe, durma de novo, vai dormir de novo. Sabe, e isso aconteceu. Sabe por que eu estou lhe contando essa história? Porque às vezes a gente não sabe o que aquela criatura está vivendo. E a partir desse dia eu nunca mais disse nada com criaturas e gente que fica dormindo no culto, sabe? Porque eu não sei o que é que está por trás daquela história. Eu não sei. Mas deixe voltar ao texto sagrado, gente. Quando eu penso em acolher, sabe aquele verbo exortar? Quando eu exorto, eu estou acolhendo você, apesar de não acolher, de desacolher a sua atitude. Isso é acolhimento. Eu não sei se você sabe escrever a palavra amor, sabe?
Quantas letras tem a palavra amor? A-M-O-R. 4 letras. Eu pedi licença no início aos professores da língua portuguesa, não é? Porque eu tenho entendido que amor se escreve assim: acolhimento. É assim que a gente escreve amor nos dias de hoje. É assim que a igreja precisa entender e compreender. Quando Jesus falou daquela ceia, falou dos últimos dias, ele chegou a dizer assim, sabe? Lembra-se da expressão, na ressurreição dos justos. Houve alguém que ouvindo isso, então a Bíblia diz assim, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado, o que comer pão no reino de Deus. Essa frase aqui, comer pão, não significa pão, viu gente? É fazer uma refeição, é uma ceia. Aquela criatura foi imediatamente lá no futuro e disse, olha, realmente feliz é. Só que Jesus, naquele momento, não estava simplesmente falando da última. E eu vou explicar-lhes por quê. A tradição da grande ceia, ela é uma tradição, o ensino, ela remonta aos profetas de Israel do 8º século. Isso já era algo que participava do pensamento judaico. Eu vou mostrar-lhes uma coisa curiosa. Quem fala, por exemplo, eu escolhi aqui uma citação, a citação de Isaías capítulo 25, 6, quando ele descreve esse momento do comer pão, sabe? O comer pão lá no reino. Aí o profeta diz assim, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos, notem aqui comigo, todos os povos, uma festa com animal, o que, irmão? Cevado, animal gordo. Uma festa de vinhos velhos, lá vamos nós falar de vinho de novo aqui, pastor, com tutano gordo, gente. Quem tem colesterol alto, sabe? Fica tranquilo. Sabe aquela picanha com aquela gordura que você é obrigado a deixar no prato? Aí o texto diz, olha, com tutano gordo, com vinho velho, bem purificado. É assim que o texto descreve. Só que com o passar dos anos, o que eu observo é que ele foi sendo descaracterizado. E essa é uma das armas da indiferença. A indiferença, ela não costuma agredir. Ela prefere fazer silêncio. O propósito da indiferença é tornar invisível aquele que desacolhe. E eu não sei se você já percebeu, mas o contrário de amor, gente, não é ódio. Não é ódio. Eu vou explicar por quê. Tem alguém aqui apaixonado? Por favor, diga que sim, especialmente se você for casado. Sim, amém, amém, Senhor. Sabe? Quando você está apaixonado, você pensa na pessoa amada. Estou correto? Seu coração acelera quando ele se aproxima. Você sente um rebuliço, borboletas, sabe, no estômago. Sabe, você vive aquela sensação do Pequeno Príncipe, quando eu sei que ele vai chegar, meu coração, antes de chegar, ele já está... Lembram-se disso? Mas com o ódio é a mesma coisa. Se você encontrar aquela criatura na sua frente, você também vai sentir uma coisa estranha no seu corpo. Quando você odeia, você também fica pensando naquele que é alvo do seu ódio. Deu para entender? É por isso que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. É tratar o outro como se ele não existisse. É não estar atento à quantidade de pessoas à nossa volta. Hoje vivendo uma situação assim. Eu não sei se você sabe, mas o número de separações entre famílias atípicas é muito alto. Porque vem pressão de natureza financeira, vem cobrança mútua acerca de responsabilidades, vem o fim da vida social do casal. Ninguém sobrevive a isso se não for acolhido. Se não for acolhido. É muito difícil, gente, é muito difícil. Aí vejam só, lembram daquela profecia lá do texto sagrado? Eu vou mostrar a vocês é só um trechinho, viu? De um livro da comunidade essênia de Qumran. Lembra dos essênios, na época de Jesus, um partido político entre os judeus? Tem um livro deles que diz assim, nos últimos dias, o Messias se reunirá com toda a congregação para comer pão e beber vinho. Parece que até aqui está caminhando bem, só que o cardápio ficou mincho, não foi, gente? Onde estão os tutanos? Onde estão os animais cevados? Aí vejam só, ele diz, os sábios, os inteligentes e os perfeitos se reunirão com ele. Não era para toda a gente, não foi? Tem um outro trecho do mesmo livro que diz assim, não se permite a entrada de quem seja ferido em sua carne, ou paralisado em seus pés ou mãos,
ou coxo, ou cego, ou mudo, ou surdo, ou ferido em sua carne com uma mancha visível. Jesus tinha conhecimento disso, gente. E sabe, quando ele conta a história fazendo o movimento inverso, ele está dizendo que o evangelho não é para quem é perfeito, gente. Se você é perfeito, por favor, saia daqui, porque não tem espaço para você. Igreja é hospital onde a gente está buscando ser curado. Você quer encontrar um pecador neste mundo? Procure dentro de uma igreja. É o lugar mais fácil para encontrar pecadores. De gente que sabe conviver com as suas limitações, com as suas dificuldades, que reconhece isso. Nós pecamos durante muito tempo como igreja, quando falávamos que éramos um grupo de perfeitos, uma elite de santos neste lugar. Você sabe que não é assim. Às vezes a gente não percebe que homens de Deus... Você já viu Davi, o homem segundo o coração de Deus? Viu a família dele? Gente, você viu que tem homens e mulheres de Deus que passaram por crises depressivas terríveis. Eu uso a palavra depressão e, por favor, não me acuse de anacronismo, não, mas não falo de uma forma técnica, não. Só estou dizendo gente que se sentiu mal, e se quiserem depois ler sobre isso, há um autor aqui que escreveu, não foi? Um trabalho sobre isso, eu comecei já a ler, viu? Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Como é o nome dele? É Vilibaldo. É um nome que eu preciso estar familiarizado, viu? Algum dos seus filhos você colocou o mesmo nome seu? Graças a Deus, não foi, irmão? Graças a Deus. Deixa eu voltar para cá. Não pode mais fazer isso não é politicamente correto, pastor. Para com isso. Mas deixa eu voltar à história. Eu não sei se você reparou que quando Jesus conta a parábola, ele fala de um duplo convite. Observou isso? Não? Eu vou mostrar. Versículo 16, ele diz assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Então o convite foi feito no versículo 16, ok? Aí você avança um pouquinho, vai para o versículo 17. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado, segundo o convite. Eu li muita coisa sobre isso, e o curioso é que o pessoal diz, não, é porque tem lá no Midrash que um judeu não aceitava um convite se não fosse convidado por 2 vezes. Eu acho que não é essa a resposta. E querem saber por quê? Eu vou dizer-lhes, eu estou falando de um tempo em que não havia forno de micro-ondas, irmãos. Aliás, um dia desse, alguém estava se preparando para casar e dizia, eu não sei como é que uma pessoa hoje casa sem um forno micro-ondas. Eu digo, gente, eu cresci sem forno micro-ondas. Não existia esse negócio, sabe? Não tinha geladeira. Se quisesse preservar alguma coisa, tinha que ser com sal. Lembram-se disso? Então, alguém vai fazer um jantar. Aí a primeira coisa que a criatura faz é um primeiro convite. Aí eu saio. E então, venezuelano, vais para o meu jantar hoje? Está confirmado. Então, deixa eu ver mais. Contrabaixo. Vai também para o meu... Vai levar a família toda? São quantos? 3. Então, tá bom. 3 mais 1, 4. Eu vou somando. Aí eu chego em casa e digo a Maria, ou Cláudia, eu não sei como é o nome da sua esposa, meu amor, pronto, assim, meu amor, cheguei, virão tantos convidados. Aquela mulher, ela precisava então pensar quantos animais ela precisava preparar, porque não tem geladeira para guardar, não pode ter desperdício, gente. Aí vejam só, se fossem de 2 a 4 convidados, você matava 2 galinhas. E estava tudo certo. Se fossem de 5 a 8 convidados, mata um pato. Se fossem de 10 a 15, vamos pegar um cabrito ali, vamos receber. De 15 a 35, vamos matar uma ovelha do nosso rebanho e tudo certo. Mas se fossem de 25 a 75, vamos abater um novilho para receber essa gente. Eu estou dizendo isso, eu coloquei com essas imagens assim, mas a fonte está ali, viu? As parábolas de Lucas, esse autor é magnífico o texto dele, viu? Apesar de ter parecido uma coisa assim, isso aí da cabeça do pastor, não foi não. Mas vejam, é verdade. Aí o que eles faziam? Dimensionavam a ceia, matavam os animais, e quando ficava pronto, o que ele tinha que fazer? Convidar de novo. Aí vem o segundo convite. Está pronto. Alguém já fez isso na sua casa? Já está pronto, está na mesa.
Ou chega aquela criatura que parece que está morrendo de fome, que tem aquela síndrome de Esaú, que está trocando qualquer coisa pela uma sopa de lentilhas, bota a mão em tudo, vai mexer, aí a mulher diz, solta isso, vai lavar a mão, vai lavar, passa álcool nesta mão, não é isso, pastor? Passa álcool nesta mão, vamos limpar essa, vá primeiro ali, vá fazer isso, para depois se sentar aqui, aí depois se sentar aqui. Só que quando aconteceu o segundo convite, aqueles que no primeiro momento tinham confirmado, a Bíblia diz que todos a uma começaram a excusar-se. Isso era uma desfeita muito grande, gente. Era uma coisa repugnante, era uma coisa horrível. Rapaz, eu fui, matei o meu animal para aquela criatura que disse que vinha, ele não vem. Matei 2 galinhas. Como é que a gente vai fazer agora com essa outra galinha? O que é que eu vou fazer com o tal do pato? O pato pagou o pato. Então, o que é que acontece? A gente mergulha num tempo de desculpas na parábola. E as desculpas apresentadas, todas elas seguem o mesmo padrão. Eu fiz, eu preciso fazer, eu não posso fazer. E são terríveis. Eu até acho que isso aqui é um pouco de humor, viu, gente? O humor judeu, ele é muito diferente daquilo que a gente imagina. E Jesus, ele era muito bem-humorado, gente. Eu gosto. Tem horas que eu fico pensando, você já pensou naquela parábola tem nada a ver com o que eu vou falar, parábola do samaritano, Jesus contando, aí ele fala do levita, fala do sacerdote, eu fico pensando, esses levitas, já não se faz mais levita como antigamente, sacerdote, é isso mesmo, continua, aí ele fica esperando o terceiro personagem, só que ao invés do terceiro personagem ser um judeu, ele diz, é um samaritano, eu fico pensando assim, sabe, Jesus, então, conta a parábola, e o curioso é que ele diz assim, olha, vocês imaginam que alguém ofereceu a desculpa dizendo, olha, um terreno comprado, sem que o comprador fosse vê-lo. Eu refiz algumas coisas, porque eu fiquei imaginando que gente assim não existe. Até que eu encontrei um membro da nossa igreja lá, que ele um dia desse comprou um terreno de noite, gente, no escuro. Eu disse, Agora, deixa eu dizer qual foi a explicação. Ele foi lá no condomínio. E ele ficou louco para comprar um terreno e construir lá. E ele acabou comprando à noite o tal do terreno. E quando amanheceu, eu disse, rapaz, o terreno que você comprou é poente. E ele disse, não, está tudo certo, pastor, está tudo certo. Só que no texto sagrado, qual é a desculpa? Comprei um campo, importa vê-lo, rogo-te que me hajas por escusados. Eu não sei se você conhece alguma família de judeus. Judeu é bom para negócio, gente. Não ia fazer algo assim. Na época de Jesus, para você comprar um terreno, você tinha que dizer se tinha ponto d'água, as árvores do lugar, tinha que ficar tudo estabelecido, como sendo de sua propriedade. Por isso, ninguém compraria um terreno sem antes examinar. Aí vem o segundo, e o que é que ele diz? 10 animais comprados, mas que não foram experimentados. O que é que está escrito? E outro disse, comprei 5 juntas de bois. O que é junta de boi aqui, gente? O que são juntas de boi aqui? Vai. 2. E esses 2 bois são para fazer o quê? Tá. Você precisa de 2 animais, então, do mesmo porte, mesma altura. Como é que alguém vai comprar 5 pares sem testar? Naquela época, quando alguém queria vender pares, juntas de bois, eles iam para a porta da cidade, separavam uma área e deixavam ali para testar, para mostrar. É uma espécie de um test drive de juntas de boi. Então, eles iam lá e colocavam, viam o airbag, viam tudo lá da junta de bois, colocavam o jugo sobre os animais, viam o comportamento dos animais, para depois comprá-los. Só que ele disse, não, eu comprei. E aí aparece um terceiro personagem, um noivo que não quer sair do lado de sua amada. O noivo está aí, irmã? Daquela que casou? É esse que apontas? Como é teu nome, homem de Deus? Como? Seu Guilherme. Imagina que um tal de um Guilherme, lá na época de Jesus, na parábola ele diz, olha, veja a desculpa dele. Casei e, portanto, não posso ir. Eu não sei se você sabe, mas um recém-casado, ele era liberado do serviço militar durante 1 ano. Sabia disso? Vou explicar por quê. Amada irmã, receba essa palavra, viu? Está escrito assim, olha, Deuteronômio 24, 5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum,
por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Deixa eu fazer uma pergunta às amadas irmãs. Querem de presente o marido o ano inteiro dentro de casa? Diz que sim, por favor. Sim. Sim ou não, irmãs? Até o sim foi fraco. Até o sim foi fraco. Eu continuei a pensar, comecei a pensar, meu Deus do céu, por que essa ordem na lei? Por que essa ordem na lei? Sabe o que foi que eu descobri? Acho que eu descobri a razão. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 27, está escrito assim, vejam. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Eu acho que a preocupação era outra, né, gente? Era com algum Ricardo naquela vizinhança, apelidado de urso, né? Mas o que o texto está dizendo é que ele estava liberado de uma convocação para a guerra, mas para um jantar, isso não funciona. E não havia nenhum impedimento. O que o texto está dizendo é que às vezes a gente coloca a família como desculpa, sabe? A gente coloca o trabalho como desculpa, a gente coloca os bens acima. Aí Jesus está dizendo a mim e a vocês, será que vocês não percebem que o reino é mais do que tudo isso? E aí o Senhor continua contando a parábola, sabe? E o convite para os não acolhidos. Eu sempre tive muita dificuldade com esse texto bíblico. E eu praticamente não preguei por anos e anos. E eu vou explicar por quê. É porque o texto diz assim no versículo 21. Eu não mais olhei para trás, está tudo dando certo, tá? Então, muito bem. Mandou até coração para mim. Não sei como é o nome dele. Como é teu nome? Lucas, Deus te abençoe, Lucas. Aí o que é que eu vejo no texto? O texto diz assim, ó, sai depressa pelas ruas e bairros, aí notem ali, da cidade. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, essa gente não está longe, essa gente está aí perto, sabe? Aqui, nesta cidade. O grande problema é que a gente não sai para trazê-los. E uma coisa que para mim era ruim, era quando eu dizia, mas quer dizer que essa gente só foi chamada porque aqueles recusaram? E eu achava isso tão complicado na minha cabeça. Era como se fosse a sacramentalização do não acolhimento. Deu para entender? Foi aí que eu comecei a pensar sobre isso. E percebi que na teologia bíblica do Novo Testamento, esse é um princípio. Vou citar só 2 textos. O primeiro de Romanos, capítulo 11, quando diz assim, pela sua queda veio a salvação aos gentios. O outro texto talvez mais claro, quando João, no capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim, que Jesus ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí, a partir daí, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E eu comecei a perceber que essa gente está vivendo a mesma coisa que eu, você, todos nós vivemos. As portas estão abertas, irmãos. E aí o texto sagrado olha para mim e para você e diz, agora sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se enche. Porque o camarada volta e diz, olha, já está cheio. Ele diz, então, mas ainda tem espaço. Está aqui, mas ainda tem espaço. Ele diz, então vai. E agora vai para os valados, para os caminhos. Uma coisa curiosa é essa expressão aqui, força-os a entrar. Eu vi muita gente fazendo um exercício enorme para dizer, não é para usar de violência, eles não vão ser levados. Eu disse, olha, essa gente não sabe o que é a alma de uma família atípica. Quando a gente se dispõe a ir buscar, a gente precisa ser bem convincente, sabem? O acolher precisa ser verdadeiro e convincente. Porque a última coisa que eu quero é me expor e expor o meu filho a uma situação de constrangimento. Em nossa comunidade, a gente tem recebido tantos. Davi tem sido esse garoto. Muitos já se batizaram na igreja, evangelizados por ele. E eu já disse a você que ele não é verbal, não é? Mas a história dele, sabe? Ele tem sido um missionário. E quando eu penso, sim, sabe, que precisa ser verdadeiro e convincente,
Teve um dia desse, por exemplo, que no berçário da igreja, a minha esposa virou-se para mim um dia desse e disse assim, meu filho, nós tínhamos hoje lá 9 crianças com diagnóstico dentro do berçário. Você consegue imaginar o que é isso? Aí o texto diz, eu preciso ser verdadeiro e convincente. Sabe o que é que tem acontecido? Vem uma família e fica observando, pede para conhecer, para que depois, em outro momento, se for o caso, poder levar o seu filho. Sabe, você vai precisar ser convincente, forçá-los a entrar, no sentido de dizer, olha, vá, a gente vai receber você de braços abertos. Quando seu filho se levantar e estiver com estereotipias, balançando as mãos ou balançando o corpo, tenha certeza que ele não vai ser discriminado por conta disso. E se ele começar a gritar lá, as pessoas já sabem, não se preocupe com isso. Sabe, lá quando ele for para o culto infantil, ninguém vai tirar ele pelo braço e trazer para ficar com você. A gente vai encontrar um jeito, e se a gente precisar de ajuda, a gente vem buscar você e você vai nos ajudar nisso, você vai nos ensinar, porque não tem ninguém que conheça melhor seu filho do que você. Então, eu fico a pensar, sabe, irmãos, que chegamos num momento extremamente desafiador. E eu quero só dizer a você o seguinte, que a festa vai acontecer. Quer você entre para a festa, ou fique do lado de fora como o filho mais velho. Lembra que o filho mais velho não quis entrar na casa, que estava celebrando o retorno do filho mais novo? Mesmo que você fique do lado de fora, mesmo que você apresente as suas desculpas, sabe? Comprei um terreno, eu comprei umas juntas de bois, eu me casei. Não sei qual é a sua desculpa, mas o que eu sei é que a festa, o banquete vai acontecer. E eu não quero ficar do lado de fora dos projetos de Deus ou daquilo que Deus está realizando. É por isso que eu me tornei pregador de um só sermão, viu? E eu quero dar voz a gente que eu tenho aprendido a amar. Estão vendo esse casal aqui? É o Rodrigo, a Caíssa, e a Kiara e a Kira. As duas meninas são autistas. E o curioso é que Deus, em sua infinita graça, colocou uma menina que é muito sensível ao barulho, e do outro lado colocou uma menina que é muito barulhenta. Uma que é seletiva na alimentação e que a outra tem uma compulsão alimentar. E esses dois casais estão conosco, essas duas crianças estão conosco, este casal está conosco. Sabe o que foi que um dia desses eles escreveram? Eles disseram assim, como família atípica, esperamos da igreja inclusão, respeito e o direito de conhecer e adorar ao nosso Senhor, independente de qualquer limitação ou condição. Eu e minha família somos felizes pela oportunidade de servir em uma igreja cujos valores cristãos são repassados a todos, incluindo as crianças atípicas. Sabem quem são esses aqui? Deixa eu lhe apresentar. Esse é o Adriano, a Ana e a Isabel. Jovem casal, primeira filha. E a menina dele também tem as mesmas características. Nós vivemos um período de grande luta com a Ana. Ana precisou fazer várias intervenções, sabe? Ela teve problemas seríssimos, mas graças a Deus ela foi curada, está com a saúde completamente restabelecida. Mas vejam o que eles escreveram. Eles disseram assim, acredito que o pior sentimento que as famílias atípicas passam é a sensação de serem indesejáveis no lugar onde estão, por ter um filho que é estranho, que dá trabalho e que atrapalha as outras crianças ou o culto. Nós, pais atípicos, geralmente ficamos satisfeitos com muito pouco. Só de não vermos olhares de repreensão para a nossa filha, já conseguimos respirar. E quando esse não julgamento é acompanhado de vocês são bem-vindos aqui, isso é um grande alívio para nós. É bem difícil para uma família atípica conseguir sair de casa, pois temos que pensar milimetricamente em todos os detalhes para que nada dê errado e a criança não se desorganize. Mas hoje podemos dizer que a igreja é um lugar que vamos em paz, sem aflição ou medo de como Isabel irá se comportar e se irá se desorganizar ou não, pois sabemos que seremos acolhidos e amados, independentemente do nosso jeito diferente de ser. Avance para aquela próxima foto, por gentileza. Aqui está a Simone e o Lucas. A Simone, ela começou a frequentar a igreja também, graças ao testemunho silencioso do Davi. Ela fazia parte da comunidade espírita na cidade, e ela é palestrante, conhecida, mas ela sempre teve curiosidade de ver como era o culto na Igreja Batista do Farol. A mesma coisa aconteceu com ela. Não quis levar o menino, alguém chegou e disse, mas o filho do pastor também é. E ela foi para lá.
E nessa história do filho pastor também o Lucas escolheu a igreja. Ele se sentiu amado, se sentiu acolhido e começou a participar. Eu nunca confrontei ela com questão doutrinária, sabe, a Simone? Nunca. Ela é mãe solo, ela foi acolhida. Aí teve um dia que ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu já não sei mais em que é que eu acredito. E eu disse, chegou o momento então de eu falar, né, gente? Porque a igreja hoje precisa entender que a gente tem que conquistar o direito de ser ouvido. E o acolhimento faz isso. E aí conversamos. Eu tive a felicidade de batizar a Simone. Ela faz parte da igreja. E eu já batizei muita gente ao longo de todos esses anos de pastor. Mas um dia eu batizei o Lucas. O Lucas, ele consegue discernir. E a grande aflição dele era no momento de mergulhar, porque ele temia esse movimento para trás. Aí o que eu fiz? Levei Lucas lá para o condomínio. E eu acho que eu batizei na piscina do condomínio Lucas umas 79 vezes. Sabe? Repetiu o movimento, até que uma das vezes que ele se levantou, ele disse: está certo agora, pastor, agora eu estou tranquilo, agora eu vou. E nós tivemos o prazer, a igreja teve o prazer de batizar o Lucas naquele dia. Nunca mais esqueci, eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Ele é um rapaz hoje, um pré-adolescente, um adolescente, que convive hoje com outras questões da inclusão. Porque a inclusão, quando a questão é a criança típica pequenina, é mais fácil. Mas quando eles crescem, aí a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade. Mas deixa eu ler o que a Simone escreveu. Ela escreveu assim: cheguei na Igreja Batista do Farol em 2016. Meu filho tinha 7 anos. Por 21 anos fui de outra religião. Culto da noite, sentei no banco próximo à saída, já pensando na fuga. Para minha surpresa, meu filho subiu no banco, batia palmas, acompanhando os louvores e ainda me convidava a fazer o mesmo. Uma irmã convidou ele a conhecer o berçário e ele, todo animado, quis ir. Eu, totalmente sem jeito e muito apreensiva, falei para ela: ele é autista. E ela, com muita tranquilidade, disse: não se preocupe, o filho do pastor também é. Naquela hora, meu coração foi tomado por uma paz que eu não tinha vivenciado ainda. Sentei no banco e fiquei imaginando: se ele correr, gritar, pular, as pessoas irão entender, porque o filho do pastor também é. Eu não conhecia o Davi, o filho do pastor, e nem imaginava o que aconteceria daquele dia em diante. Em 2018 eu me batizei, em 2022 foi a vez do meu filho. Hoje meu filho está com quase 15 anos. E novos desafios surgiram, inclusive dentro da igreja. O que espero da igreja? Que meu filho seja visto, lembrado, bem-vindo, respeitado, compreendido, acolhido. Como fazer isso? Nos refazendo, nos adaptando, não só os ambientes físicos, como também os nossos modelos mentais. O diferente nos confronta e muitas vezes nos afronta. Precisamos entender cada caso, cada pessoa e tentar imitar o Cristo. Quando dizemos que Jesus não faz acepção de ninguém, isso tem que ser internalizado, de fato, em nossos corações e ser colocado em prática, principalmente dentro das nossas igrejas. Te faço uma pergunta: quantas pessoas você trouxe para Cristo? O Davi, filho do pastor, trouxe a mim, meu filho e tantos outros que, atraídos por sua história, vieram para Cristo. Meu Deus, eu já li isso tantas vezes, mas ainda me emociono, sabe, gente? E cá está o pastor Roberto, falando deste tema. Tudo isso por causa do Davi, entendeu? Que sejamos todos filhos do pastor. Que nossa missão seja atrairmos pessoas a Cristo, mesmo sem dizer uma palavra. Deixa eu lhe apresentar uma outra família. Deixa eu dar voz agora ao Laete. O pai chama Laete, o filho se chama Laete, e aqui tem a Eloá. Há poucos meses atrás, a esposa do Laete veio a óbito. E foi algo assim rápido, foi muito difícil para todos nós como igreja e para ele também. Mas esse homem tem me impressionado, gente. Eu vou primeiro ler o que ele escreveu, depois vou dizer no que foi. Incluir uma família típica não é uma tarefa simples, mas a inclusão vai muito além de dar acesso, capacitação das pessoas para que possam lidar com o que não conhecem. O que uma família típica espera de sua igreja é que alguém abrace seu filho e diga: pode assistir o culto, eu fico com ele, fico com ela. E tentar criar o mínimo conforto para a família. Esse homem me surpreendeu. Olha, eu tive uma crise de pressão, e foi aí que a minha medicação foi mudada, e eu comecei com ansiolítico. Eu contei essa história para você. Foi depois de uma conversa com esse homem. Ele veio conversar comigo e disse assim: pastor,
eu tenho um sonho no meu coração. E eu digo, qual o seu sonho? E ele disse, eu já comecei, inclusive, a fazer. Ele disse, eu estou pensando em fazer o seguinte, eu quero levar uma criança autista para passar o sábado lá em casa. Eu disse, mas você já tem o seu menino, tem a sua filha, é ele sozinho, ele quem cozinha, quem passa, quem cuida de tudo dentro da casa. E eu disse, não, mas eu fiz o seguinte, eu chamei uma pessoa para ficar com a Eloá, e eu disse, eu vou ficar aqui. Chamei meu filho para ele me dar cobertura. Aí lembra daquele Lucas? Ele disse, eu chamei o Lucas para ir para lá para casa. E disse a Simone, Simone, deixa o Lucas comigo neste sábado. Eu vou ficar com ele. E ela disse, mas como assim? Não se preocupe que eu vou dar um jeito. Me conta mais ou menos como é a situação. E ele virou para ela e disse assim, sabe o que é que eu quero que você faça? Aproveite o sábado, vá dormir, vá num salão, vá fazer o cabelo, as unhas, vá fazer isso, faça nada, vá sair com as suas amigas. Tem um dia para você e deixa que eu vou tomar conta dele. Gente, aquilo me cortou o coração, sabe? Porque eu fiquei pensando, aquela criatura tinha todas as razões do mundo. Ele não estava falando de junta de boi que ele tinha comprado. Ele não estava falando de um casamento que ele não podia se afastar da noiva. Ele não estava falando de terreno que ele tinha comprado e não tinha visto. Eu conheço a vida dele e sei. Mas mesmo nesse universo tão difícil, ele percebeu que podia abençoar a vida de alguém. E Simone teve um sábado de rainha. E lá estava ela. E aquele homem cuidando do filho dela. Deixa eu lhe mostrar uma outra família. Rebeca, Samuel e Andréa Núcia. Andréa Núcia é a mamãe. Eles estão conosco, vieram do interior da Bahia. E passaram já estão conosco, já integrados. Mas o papai, ele veio a óbito depois de um acidente terrível. Assim, sabe dessas coisas que você não consegue explicar? Uma bicicleta atropelou, caiu, bateu a cabeça. E em curto espaço de tempo ele veio a óbito. E essa mulher está agora com os 2 filhos, vivendo já a realidade do Samuel, e tentando superar tudo isso. E a gente que está com a gente não tem noção dos dramas das pessoas que estão ao nosso lado. Ela escrevendo sobre isso, ela disse assim, uma família típica pode ter expectativas únicas e específicas em relação à sua igreja, buscando um ambiente acolhedor e inclusivo. Entre as principais expectativas destacam-se acolhimento e inclusão, apoio emocional e espiritual, programas e recursos adaptados, educação e sensibilização, ambiente seguro para as crianças, adolescente e adulto, flexibilidade e compreensão. Entendeu por que eu me tornei um pregador de uma só mensagem? Porque essa gente precisa ser ouvida, irmãos. A gente precisa, entender que existe o que eu chamo aqui de uma outra face do ID. Quando você pensa no ID, na grande comissão, certamente o seu pensamento vai para Mateus 28, 19 e 20, e depois fazer discípulos de todas as nações, ensinando, batizando, não é assim? Eis que estarei convosco todos os dias. Mas eu não sei se você percebeu que esta parábola tem uma outra face do ID. É quando ele diz assim, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Eu nunca vi ninguém pregando sobre esse texto como a grande comissão. Mas as palavras ainda ecoam no meu coração. Primeiro porque há uma urgência enorme, né? Sai depressa. A gente não precisa, sabe essa coisa de a gente ficar aqui esperando que eles venham? Não funciona no reino. Sou eu quem saio em busca dessas pessoas. E depois quando o texto ainda diz assim, olha, e traze. Sabe essa coisa do resgate? Eu não sei se você tem, não fica constrangido com a pergunta que eu vou fazer, mas eu não sei se você tem na sua família alguma criança atípica, talvez seu filho, filha, um sobrinho, um neto. Você pode levantar a mão só para que eu veja você, se você está aqui? Algumas pessoas. Recebam um abraço. Recebam um abraço. Recebam um abraço. Chegou o momento, sabe, irmãos, de descobrirmos que esta eclesia do século XXI precisa ser essa eclesia acolhedora. Essa comunidade onde as pessoas encontrem esse endereço como um lugar de refúgio, como um oásis, sabe, no meio de uma terra seca, sabe, como um lugar de acolhimento onde tantos outros lugares são lugares de preconceito, discriminação, que aqui eles se sintam amados
pelo amor de Deus derramado em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, sobre cada um de nós. Posso orar sobre isso, não posso? Vamos fazê-lo? E eu queria até sugerir a você que conhece alguém, estenda a tua mão, sabe, para aquela criatura, se aproxime. A igreja não é uma clínica. A clínica onde ele vai fazer terapia é outro lugar. Mas a igreja, sabe, é o espaço de Deus para toda essa gente, para todos nós, irmãos, para todos nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tive de conversar com os meus irmãos e irmãs em torno da Tua palavra. O que eu quero te pedir, Senhor, é que cada palavra que foi pronunciada se transforme em semente da graça, da Tua misericórdia. Eu quero te pedir, ó Deus, conforto e consolo, ânimo, Pai, e forças para essas famílias que convivem com essa realidade todos os dias, todas as horas, todo o tempo. Que o Senhor nos faça gente acolhedora, que essa igreja seja conhecida por ser uma igreja assim, uma igreja que amoriza a vida, uma igreja que é relevante, uma igreja que abraça e acolhe. Eu te peço também por aquela mãe, por aquele pai que está vivendo hoje um processo ainda de descoberta, estão vivendo, e talvez tenha alguém aqui. Sinto que o Senhor me pede para interceder por gente que está buscando um diagnóstico e está vivendo medo, Pai, do que poderá vir pela frente. Eu quero te pedir que a Tua paz esteja com esta família nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, sim, Senhor. Dá-nos essa sensibilidade. Dá-nos, Senhor. É tudo quanto eu te peço. E te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Que coisa linda, né? Eu queria aplaudir, mas ele foi orar, não combina a oração com aplauso. Mas merecia ser aplaudido a mensagem como essa. Eu ouvi de um professor de homilética que dizia o seguinte: você sabe quando um pregador é bom e quando o pregador é ruim. O pregador ruim, ele começa de textos diferentes e acabam sempre na mesma coisa, do mesmo jeito. O pregador bom, ele sai do mesmo texto e sempre chega com coisas novas e diferentes. E se o Roberto é o pastor, é um pregador de um sermão só, ele sempre chega em lugares diferentes. Que lugar? O lugar do nosso coração. Porque o nosso coração é um coração acolhedor, nós somos feitos para isso. Precisamos chegar e acolher. Eu tenho dito isso aqui, já falei no passado, tem gente que nos acompanha de longe daqui, por causa da maneira com que a gente acolhe os atípicos. Tem gente que fica feliz em saber que uma criança atípica pode correr, pode entrar na bateria, e pode ficar aqui correndo, e será muito bem-vindo. Me lembro da Simone. A Simone era uma menina que sentava aqui, enorme, grandona, e abraçava todo mundo, e ela era forte, ela pegava e dizia: você é meu. Rapaz, você pensa que é fácil? Silvana, eu falei quem? Pode vir uma outra Simone por aí. Mas a Silvana, pastor Roberto, era desse tamanho assim, ó, forte. E ela me agarrava assim: você é meu. Eu falei: eu sou. Coisa mais linda. E a igreja acolhia isso com muita sabedoria, com muito amor, com muita paciência. E hoje nós temos muita gente aqui. Temos muita gente, viu? Não sei quantos levantaram a mão. Alguns talvez não queiram se expor. Mas tem muitos diagnósticos aqui. Uma vez uma mãe chegou para mim assim, entristecida: pastor, recebi um diagnóstico, meu filho é autista. Eu falei: seja bem-vinda.
Por quê? Porque eu sou autista, fulano é autista, Beltrano é autista. É mesmo? Falei, todo mundo é autista. Todo mundo não, né? Alguns aqui são autistas. E são bênçãos no reino, formados, servindo. Que mensagem maravilhosa, viu, Roberto? Por isso que eu gosto do Roberto. Eu cheguei para ele e disse assim, Roberto, você tem uma opção. Ou você prega no retiro de carnaval, numa family, ou você prega no aniversário da igreja. Lembra disso? Foi carnaval ou foi casais? Casais, não foi carnaval ainda não. Mas quem sabe carnaval, hein, Roberto? Aí ele disse, pastor, é melhor, como a gente não pode, eu não posso sair com minha esposa, é melhor ir no aniversário da igreja. E ele veio. E eu pedi para mostrar uma imagem do Roberto quando ele pregou aqui, alguns anos atrás. Uma imagem, você estava de... Foi censurada essa daí. Acho que a gente... Eu mandei para eles lá, mas não sei se eu fiz adequação do formato, né? Desculpa aí, ô Lorena. Mas eu queria ver se ele lembra disso. Vamos ver. Apaga a luz aí, olha como ele era. Era bonito. Continua bonito? Ó, cabelo branco já tinha, ó. Quantos anos foi isso, hein? Eu também não sei. Mais de 15 anos, com certeza. Mais de 15 anos, com certeza. Não tinha o nosso fundo ainda. E ele usava terno naquela época, ó. Já tinha cabelo branco, na barba e nas laterais. Mas como eu falo para vocês sempre, eu estou sempre em 3 ambientes ao mesmo tempo no culto. Eu sou um pouco assim, hiperativo. Então eu participo do culto aqui, ouço tudo, e participo do culto no YouTube, e participo do culto no Facebook. E teve um momento do culto do YouTube que ficou assim, quase sempre, aquele pessoal que assiste direto sem sair, uma imagem bonita. Dá para mostrar também, Lorena? Não recebeu, não? Eu tinha mandado. Tinha uma imagem linda lá no YouTube, eu fiz um print de tela, mandei para ela, e eu achei aquilo muito legal, porque aquela imagem, eu não vou dizer não, quero ver se vocês... O que é legal nessa imagem? Quem falou isso? Você? Você acabou de ganhar um chocolate. Maria, compra o chocolate e dê para ele. Tá bom? Posso confiar? Pronto. 42 anos da IBL. Ali tinha 42 pessoas assistindo. Eu achei aquilo muito legal.